Agora vamos fazer uma questão envolvendo o movimento curvilíneo. Enfim, vamos entrar no movimento curvilíneo. As duas primeiras questões desse tópico, eu coloquei uma falando de deslocamento e outra falando de velocidade vetorial média, para enfatizar mesmo que deslocamento é uma grandeza vetorial, que a velocidade é um vetor, é uma grandeza vetorial. E nessa questão, ela é bem interessante, dá uma olhada. Muito bem, a questão fala que vai ter um vetor velocidade e uma aceleração, um vetor aceleração constante, a aceleração é constante. E na letra A fala que a velocidade e a aceleração são paralelas e de mesmo sentido. E em todas as alternativas, em todas as perguntas, eu tenho que classificar o movimento de acordo com o vetor velocidade e com o vetor aceleração. Então no primeiro aqui, ó, coloca a velocidade aqui, ó, horizontal para a direita, por exemplo. Você escolhe. Estou colocando horizontal para a direita. Professor, poderia colocar vertical para cima? Claro, de boa, você que escolhe. O importante é você colocar a aceleração paralela à velocidade e no mesmo sentido, que é o que falou aqui, ó. Então eu vou colocar aqui a aceleração. Ó. Esse tipo de movimento aqui é o quê? É um movimento acelerado, retardado. E aí? Acelerado, lembram aí da cinemática escalar? Sempre que a aceleração está a favor da velocidade, o movimento é acelerado. Então aqui, ó, vamos classificar. Movimento retilíneo, porque vai ter em linha reta, né? Movimento retilíneo, uniformemente, porque a aceleração é constante, foi falado no enunciado, uniformemente acelerado. Pronto, está classificado. Então essa questão é muito bacana, que a gente vai começar a ver as possibilidades do movimento analisando o vetor aceleração com o vetor velocidade. Na letra B fala que a velocidade e a aceleração são paralelas e de sentidos opostos. Então vou colocar a velocidade aqui horizontal para a direita, e vou colocar a aceleração horizontal para a esquerda. Então na mesma direção, são paralelas, porém de sentidos opostos. Então toda vez que eu tenho uma aceleração contrária à velocidade, ela faz a velocidade diminuir, né? Está freando um objeto. Então, movimento retardado. E perceba que ele continua em linha reta. Então, aqui eu tenho movimento, se ele está em linha reta, retilíneo, uniformemente retardado. Aí você está perguntando, professor, por que está em linha reta? Porque não tem nada, não tem nenhuma aceleração perpendicular à velocidade para fazer a velocidade mudar de direção. Agora, na letra C, dá uma olhada na letra C. V e A são perpendiculares. Então, vou colocar a velocidade aqui horizontal para a direita e eu vou colocar a aceleração perpendicular, da maneira que você achar mais interessante. Eu vou colocar aqui, ó, vertical para baixo. Então, aqui está a aceleração. Prontinho. Então, agora está perpendicular, ó, fazendo 90 graus. Toda vez que eu tenho uma aceleração fazendo 90 graus com a velocidade, essa aceleração tem a função de fazer a direção do objeto mudar. Em outras palavras, se a direção muda, faz o objeto girar. Olha que interessante. Então, esse objeto, aqui, ó, vai ficar, ó, essa trajetória, essa aqui é a trajetória, agora essa aqui é a trajetória assim, ó. Ele vai começar a fazer uma curva, vai fazer girar. Então, essa aceleração, ela faz papel de aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. Então, aqui eu vou ter o movimento, vamos classificar aqui, ó, movimento curvilíneo, agora já não é retilíneo, é curvilíneo uniforme, quer dizer. Então, movimento curvilíneo uniforme, ou se não, simplesmente movimento circular uniforme. Quando a aceleração é perpendicular à velocidade, ela não altera o módulo, ela não faz o módulo da velocidade aumentar nem diminuir. Então, não posso classificar nem como acelerado nem como retardado. Então, a aceleração centrípeta, ela muda apenas a direção, mas não muda, olha que importante, não muda o módulo da velocidade. Se a velocidade é de 20, continua o tempo todo com 20, fazendo uma curva com 20. Então, por isso que continua uniforme. Então, movimento curvilíneo uniforme. Ou simplesmente movimento circular uniforme. Pronto. E na letra D, colocando aqui rapidinho, ó, letra D, fala que tem a velocidade, porém tem aceleração nula. A aceleração é nula. Não tem aceleração. Então o que você vai fazer? Pode fazer. Faz um desenhozinho aqui, ó. Deixa eu ver esse pincel. Pincel com a carga cheinha, mas não ajuda. Ó.
Então aqui tem a velocidade, aqui ó, horizontal para a direita, tem a velocidade, mas não tem a aceleração. Foi falado que a aceleração é nula. Então não tem nenhuma aceleração a favor da velocidade, fazendo a velocidade aumentar, não tem nenhuma aceleração contra a velocidade, fazendo a velocidade diminuir, e nem perpendicular para fazer o objeto girar, fazer uma curva. Não tem. Então nesse caso aqui, se não tem nenhum tipo de aceleração, eu tenho o famoso movimento retilíneo uniforme. Tá aqui. Ele vai continuar em linha reta e vai ficar com a velocidade constante o tempo todo. Está classificado. Então essa aqui é a resposta da letra D. Beleza? Até!